Bom dia, amados. Graça e paz. É muito bom. Amém. Nós vamos dar continuidade àquela série de mensagens Nasci de Novo e Agora. E eu já quero começar ali inflamando com a expectativa que está no meu coração, porque a palavra que Deus comunicou a mim esses dias para compartilhar com você hoje, ela é igualmente uma chave poderosa. Amém. Eu quero só te dizer algo e peço que o Espírito Santo ajude você a entender isso, que a palavra, por mais poderosa que ela seja, ela só vai surtir efeito na vida daqueles que acolherem, que abraçarem. E nunca a palavra de Deus tem a finalidade de ser apenas informação. Ela sempre é alimento, ela sempre vem com utilidade, ela sempre vem para nos servir de alguma forma. Amém? Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Em Mateus capítulo 1. Primeiro livro do Novo Testamento e o primeiro capítulo. Mateus capítulo 1. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Vamos ler versículos 21, 22 e 23. E depois a gente vai orar. Amém? Amém. Aleluia. Queria dar um bom dia às pessoas que porventura estejam nos vendo aí pela Mateus capítulo 1, versículos 21, 22 e 23. Amém? Podemos ler? Amém. Diz assim: ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Versículo 22: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Eles chamarão Emanuel. Eles chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Diga, Emanuel é Deus conosco. Diga de novo, Emanuel é Deus conosco. Diga, Jesus é Deus conosco. Quero orar com você para a gente começar essa palavra poderosa. Aleluia, desde já. Amém? Pai, muito obrigado, porque a sua palavra é espírito e é vida, e essa hora é tua, assim como essas pessoas pertencem a ti, Pai, e eu igualmente sou teu, sou apenas um porta-voz da sua vontade. Pai, obrigado porque eu creio na sua palavra como martelo, que esmiuça a penha, que quebra a pedra, que quebra a dureza, Pai. A sua palavra que tem a capacidade igual a uma espada de dois gumes, de penetrar, de ir no íntimo, no lugar onde precisa ir e produzir o resultado para que foi designado. Sim, Pai, nos surpreendendo hoje o Espírito da palavra, indo além da minha capacidade de falar e indo além da capacidade que cada pessoa tem aqui, considerando a limitação de cada um e a minha limitação, para produzir o que está no seu coração, Pai. Nós somos tão gratos porque o Senhor nos libertou, o seu Espírito habita em nós, o Senhor nos deu o seu nome, nos deu uma linguagem de fé, nós não somos mais pessoas naturais, e Pai, nós queremos entender a cada dia a dinâmica dessa vida, que o Senhor mesmo disse em João 10:10, que é vida plena, que é vida abundante, e nós te damos graça por isso. Por causa disso, eu me uno aos meus irmãos para ligar aqui na terra o que será ligado nos céus, para ligar que esse tempo será um tempo de libertação, esse tempo será um tempo de ativação no Espírito, será um tempo onde o poder da palavra vai esmiuçar a penha, vai quebrar a pedra, vai quebrar a dureza, em nome de Jesus. E novas fases, novos ciclos estarão se iniciando, Pai, por causa desse trilho de verdade que nós receberemos nessa manhã, para a glória do seu nome, Senhor. Quem crê diz amém. Amém. Você pode sentar. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Ô, glória. Eu não sei se você prestou atenção, Aleluia. mas o que nós lemos aqui fala da manifestação do anjo que veio trazer para José, né, uma palavra que acalmaria o seu coração, porque José era um homem que estava apenas noivo de Maria. E se hoje existem padrões morais nessa sociedade, você imagina naquele tempo, né? E glória a Deus por esses padrões que ainda permanecem. E José estava desconfortável porque a noiva dele estava grávida, né? E aí o anjo veio e falou com José e mostrou que era uma profecia que estava se cumprindo. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera ao profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. E a ênfase que eu quero dar
é que boa notícia, o Evangelho é boa notícia. Amém. Amém. Verdade. Esse anjo estava dizendo para aquele homem que uma nova condição iria se estabelecer, um novo padrão, um novo formato de relacionamento com Deus iria se estabelecer a partir da manifestação daquele filho que nasceria. Porque agora o Deus que estava referenciado para eles, para aquele povo, como uma pessoa distante, como uma pessoa que estava apenas avaliando o comportamento de cada pessoa para punir ou responder, agora estaria no meio deles, agora estaria vivendo neles. E ele diz, o nome dele será Yeshua, será Jesus, porque Jesus quer dizer Deus salva, e ele salvará o seu povo dos pecados dele. Mas esse Deus, esse Yeshua, Deus salva, Jesus, ele não vai estar lá no céu enquanto você está aqui, ele será Emanuel. Ele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aquelas pessoas nunca tinham experimentado Deus com eles. Apenas Deus sobre eles. Você está comigo? Amém. E a ênfase hoje, mas a palavra que Deus tem colocado no meu coração, ela diz respeito a exatamente como deve ser a dinâmica da nossa vida aqui na Terra. Sabe, amados, eu e você ter sido alcançados pela palavra da salvação, e como eu falei aqui antes daquela música, Tu Me Amaste em primeiro lugar, nós somos tirados de uma condição adversa e colocados dentro de uma condição favorável, e não foi simplesmente pela decisão de Deus, mas foi por Ele ter enviado Jesus para consertar uma coisa que havia sido comprometida, e esse conserto, eu digo, foi mediante o pagamento de um preço altíssimo que foi a própria vida dele. Você está comigo? Vocês estão acompanhando? Para que nós agora, nele, vou repetir, para que nós agora, nele, amados, a ênfase do Evangelho é Cristo em nós. Amém. E nós Amém. nele. Você vai ver sempre isso. Cristo em nós e nós nele. Amém. Não é eu na igreja. Aleluia. Não é eu da igreja, eu de tal religião, é Cristo em nós e nós nele. Você sabe por quê? A vida de muitas pessoas que já estão dentro do contexto da religião, você sabe por que muitas vezes a vida de pessoas que já estão há anos dentro da igreja não muda, não melhora, porque elas se familiarizaram com a religião, mas não pegaram a ênfase dessa nova vida, que não é eu na religião, é Deus em mim. Glória a Deus. Glória a Que Deus. não é eu em tal segmento, é o mistério que esteve oculto nas eras Amém. passadas, mas que agora foi revelado. Amém. Cristo em nós, a esperança da glória. Desse jeito. E amados, eu estou falando sobre a dinâmica da vida, sobre a Glória a lida Deus. diária, sobre você sair para trabalhar, sobre você lidar com as pessoas, sobre você lidar com as dificuldades, com os problemas, sobre você lidar com medos, com imposições, com oposições. Amém. Isso tem a ver com o dia a dia. Pastor, eu não estou entendendo o que o senhor está querendo dizer. É que a religião reza o seguinte, que a sua vida com Deus se restringe aos momentos quando você vai para a igreja. E aí, fora disso, você vive de qualquer jeito. E vale salientar que eu não estou falando sobre procedimento, eu estou falando sobre a administração da vida. Amém. Você vive de todo jeito, as dificuldades você resolve lançando mão dos mesmos recursos que o mundo lida. Então, o que é diferente então em nós por a gente pertencer a Deus? É o fato de irmos a uma igreja? Se for só isso, porque isso também faz parte, a Bíblia diz, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Se é só isso, a gente está perdendo muita coisa. É verdade. Mas, amados, olha que coisa maravilhosa. O anúncio do reino veio da seguinte forma: a virgem conceberá, ela dará à luz a um filho, e agora Deus não vai estar mais nos lugares, simplesmente. Amém. Ele vai estar em vocês. Amém. Amém. Deus vai estar no lugar onde você estiver. Amém. Glória a Deus. Amém. Você está comigo? Glória a Deus. E Amém. essa lida diária que eu disse, os desafios, porque, amados, as oposições, as dificuldades, os desafios e até os problemas, Deus não nos chamou para viver eles, mas eles são comuns a essa vida. Glória a Deus. Essas coisas, amados, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Sim. Mas a Bíblia não diz que nós somos reféns dessas coisas. A Bíblia não diz que o fato da Bíblia nos vacinar acerca das dificuldades, amados, não está dizendo que você será refém delas, que elas têm algum poder sobre você, que você tem que simplesmente se submeter a essas condições. Pelo contrário, a mesma pessoa que disse isso, e diga de passagem, foi o meu e o seu Senhor Jesus. Ele disse, Amém. mantenham o ânimo, Amém. tenham bom Glória a ânimo Deus. diante dessas coisas. Ele disse assim, essas coisas eu tenho dito a vocês para que vocês tenham paz. E depois ele diz, vai haver dificuldade. Como é que alguém está dizendo que está falando para você ter paz e fala de dificuldades? É exatamente assim, eu estou lhe vacinando.
Nem tudo que vai acontecer na nossa vida é perfeitinho, é tudo no lugar. Mas essas coisas não existem para fazer você morrer, para lhe matar, para fazer você suicidar. Ele diz, não, mantenham o ânimo, porque essas coisas são inerentes ao mundo, mas eu venci o mundo. Glória a Deus. Depois ele diz, Fábio, e essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Glória a Deus. Sabe que a razão, o motivo, o sentido de vir à igreja no domingo, de vir no discipulado da quinta, ou de vir às reuniões todas que você vai, é unicamente para que a gente estreite a comunhão uns com os outros. Amém. E para que a gente esteja continuamente diante da palavra de Deus, porque é estar diante da palavra que vai gerar fé. Amém. E a única coisa que nos dá condição de vencer as oposições que bate à porta de todo mundo, a minha e a sua, dos que falam a verdade e dos que mentem. A única coisa que vai fazer com que a gente lide com isso, vencendo, é se a gente estiver ativo na fé. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Não é a nossa conta bancária, porque a conta bancária oscila. Tem dia que está lá em cima e tem dia que está lá embaixo. Eike Batista ficou pobre, quebrou. Não vou dizer que ficou pobre, mas quebrou. Tem pessoas riquíssimas que suicidam. Felizes. Está comigo? Amém. Porque as contas estão recheadas, mas elas estão vazias de ferramentas que resolvem verdadeiramente. É verdade. Mas deixa eu continuar. Então qual é a ênfase da nossa mensagem? Nasci de novo, e agora? E agora eu devo viver a cada dia. Glória Mas a Deus. essa palavra, se você não pegar nada dessa mensagem, eu vou dizer, ela já pegou a minha vida. Amém. Amém. Ela já serviu para mim. E está servindo hoje. E precisa servir amanhã. E precisa servir depois de amanhã. Porque Jesus ensinando a orar, ele disse assim, ó, o pão de cada dia dá-nos hoje. Então Deus nos trata com cotas diárias. A gente não é camelo que bebe 150 litros d'água de uma vez e passa 15 dias sem beber. A gente precisa de se alimentar todo dia. A nossa mensagem hoje é, nasci de novo, e agora? Agora eu preciso viver considerando a presença de Deus em mim. Glória a Deus. E é por isso que a base do texto é Emanuel, Deus conosco. Amém. Você sabe, amados, que se você for honesto e começar a somatizar as suas derrotas, eu estou falando isso apenas para efeito ilustrativo, não quero que você gaste tempo com isso, porque isso nos torna depressivo. Mas se a gente começar a contabilizar as nossas derrotas, você vai perceber uma coisa, que as suas impossibilidades, elas foram referenciadas exatamente no fato de você estar sozinho naquilo. Tudo que a gente tenta fazer com a nossa própria força é falível. Tudo que a gente tenta fazer na força do nosso próprio braço, não sei se isso acontece só comigo, que eu sou do planeta Pombal, lá na Paraíba. Aqui também tem. Mas, amados, muitas vezes tentando resolver um problema, eu criei outros. Tentando fazer na força do meu próprio braço, eu criei outros problemas. E deixa eu te dizer, amados, que Deus enviou Jesus, não foi para criar uma religião, foi para resolver um problema que o pecado criou. Um problema de limitação, um problema de derrota, um problema de fraqueza, um problema de culpa, um problema de falta de aceitação. É desse jeito. Falta de aceitação. As pessoas hoje elas vivem deprimidas porque elas se sentem rejeitadas pelos outros, e toda pessoa que se sente rejeitada pelos outros, ela é na verdade altamente rejeitável por si mesma. Se rejeita, não se aceita. Ou pelos fatores físicos, ou por práticas erradas, ou por escolhas. Deixa eu dizer a você que todo o silêncio de Jesus naquela cruz, sofrendo cada coisa que ele sofreu, podendo sair dali e não saiu, podendo fazer tudo que você sabe que ele pode, mas não reagiu, é porque aquele era o preço para livrar a mim e a você dessas coisas que nos limitam. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, amados, que todo erro que eu e você cometeu e cometeremos, quando eu digo isso, os religiosos ficam doidos. Glória a Deus. Mas Jesus já pagou por ele. Amém. Glória a Deus. Pastor, você está querendo dizer que eu posso continuar pecando? Não é isso, não. Religioso, receba a palavra com o seu espírito. Verdade. Glória a Deus. O que eu estou dizendo é que nossos pecados futuros,
ou melhor, todos os nossos pecados eram futuros É verdade. quando Jesus pagou. É verdade. Graças a Deus. Ah, não, Glória a Deus. o perdão de Jesus foi até o dia que eu nasci de novo. Daqui para frente, perdeu o valor. É desse jeito. Aí eu preciso ficar pedindo perdão todo dia, todo dia, todo dia. Não. Não, a Bíblia diz, se confessardes, Ele é fiel e justo para vos perdoar os Amém. pecados e vos purificar de toda Glória a injustiça. Deus. É desse jeito. Glória a Deus. Glória a Então Deus. nasci de novo, eu preciso aprender a viver desfrutando. É uma questão de desfrutar, diga desfrutar. Desfrutar. Eu preciso viver desfrutando É isso aí. essa presença em mim. É isso aí. Sabe, amados, que o que o diabo mais faz é nos furtar do conhecimento, porque a Bíblia diz que o conhecimento liberta. É. E é como você ter uma conta gorda e viver passando necessidade em relação a coisas que seriam resolvidas com finanças. Eu estou citando um exemplo. É você ter como resolver e não resolver porque você pensa que não tem. Você tem uma conta grande, mas você não sabe que tem. Alguém deixou uma grande herança para você. Sabe que todo recurso, todo poder que eu e você precisamos, tudo aquilo que está disponível, caiu, se é que eu posso dizer assim, respingou em mim e em você, respaldado na palavra herança. Amém. Não é na palavra conquista, É verdade. é na palavra herança. Foi porque nós recebemos a Jesus, João 1,12, foi porque nós recebemos a Jesus que nós fomos feitos filhos dele. O 11 diz, ele veio para que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-nos o poder de serem feitos filhos. Amém. Aí pegando um texto e corroborando com o outro, diz, já que sois filhos, então são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo da mesma promessa. Glória a Deus. Então, todo recurso que eu e você temos, porque a gente tem, eu vou dizer, ó, a pessoa hoje que está mais quebrada, tanto, em todos os sentidos, financeiramente, fisicamente, tudo mente, ela está nessa condição, tendo uma conta gordíssima, Vivendo de migalha. creditado para ela, por ela ser herdeira de Deus É desse jeito. em Cristo. Glória a Deus. Amém. Isso aí. Glória a Deus. É isso aí. Agora, tem gente Glória a Deus. morrendo de fome, tendo essa conta cheia. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque o fato de eu ter essa conta cheia, ela não vai me beneficiar até que eu tenha conhecimento que ela existe e, consequentemente, eu me aposse dela pela fé. É desse jeito. Tudo isso Glória é a Deus. Amém, Senhor. Glória a Efésios Deus. 1,3 diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões Glória a celestiais. Deus. Toda mensagem. Aí deixa eu te dizer, amados, em nome de Jesus, porque é a minha mensagem. O que faz a diferença na nossa vida, ou vou dizer assim, o que pode fazer a diferença na minha e na sua vida, em qualquer área, seja física, emocional, financeira, afetiva, tem outra que eu esqueci? Se tiver, pode dizer. Familiar. Emocional, familiar, Financeiro. financeira eu já falei, Todas. profissional, que um envolve a outra aí. Enfim, em todas as áreas da nossa vida, o que tem potencial. Você sabe quando eu falo de potencial é uma força inativa. Que precisa ser ativada. Amém. O que tem potencial para mudar tudo isso, amados, é a consciência da presença de Jesus na nossa vida. Amém. Glória a Você Deus. tem falado isso comigo esses dias. Glória a Deus. Sabe, amados, quando a gente se expõe ao acaso, quando a gente se expõe ao natural, a gente está desconsiderando que o maior habita em nós. Isso aí. Entende aquilo que eu disse? Que nenhuma palavra aqui é acusativa. É só para você ver que eu apenas estou descortinando a mesa posta que o Senhor, que é o nosso pastor lá do Salmo 23, colocou para nós. É. Amém. Amém. Então eu nasci de novo, então eu preciso viver considerando a presença de Jesus. E essa presença, que a gente passou muito tempo desconsiderando, tem um poder imensurável para afetar de forma benéfica todas as áreas da minha vida. Amém. Amém. Vou Glória a fazer Deus. você repetir isso, pode ser? Pode ser. Diga assim, a presença de Jesus A presença de Jesus em mim tem um poder tem um poder imensurável, Imensurável. capaz Capaz. de afetar de afetar forma benéfica forma benéfica todas as áreas da minha vida. todas as áreas da minha vida. Amém. Glória Não a precisa Deus. repetir isso que eu vou dizer agora. Ou seja, todas as áreas da minha vida que não estão ordenadas, elas não estão sofrendo, no bom sentido da palavra, a influência dessa presença. É, Amém. verdade. Amados, eu e você precisamos entender isso. Não tem nada mais que Deus precise fazer. Oh, pastor, você está querendo dizer que Deus vai... Não, amados, é que
Todas as coisas estão disponíveis. O que aciona essas coisas é a nossa posição. É se a gente crê ou não, é se a gente entendeu ou não. A maioria das orações que a gente faz assim, Deus faça isso, Ele já fez. Só que Deus não se ofende com isso, você não vai para o inferno por causa disso. Deus sabe que nós estamos verbalizando a nossa ignorância. Expressando o desejo do nosso coração de ter uma resposta dele, mas Senhor, faça tal coisa. Se for procurar, você vai ver, Ele já fez. Então o que falta se Ele já fez? Primeiro, eu preciso ser apresentado essas verdades, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e depois eu tenho que tomar posse delas. Senão a conta vai estar cheia e eu passando fome. É verdade. Entenderam, amados? Agora, já teve algum dia que você se sentiu só? Já, eu também. Que você teve a impressão de que você não tinha ajuda de ninguém? Sim. Deixa eu lhe dar uma notícia boa. Era só uma impressão. Era só uma impressão mesmo, com certeza. Eu já vivi isso, você já viveu isso. É possível que os próximos dias traga para nós essa proposta. E é por isso que você está ouvindo isso aqui hoje. Amém. Porque, amados, entende que eu e você, nós fomos alcançados por Deus, não para viver nos mesmos padrões. Como é que a gente entrou num reino de fé e a gente quer que a nossa vida continue se moldando pelos padrões naturais? E a fé é meio louca. Ou a gente para de racionalizar, ou a gente nunca vai usufruir das coisas. O que aciona o poder de Deus na nossa vida, amados, é uma coisa que todo mundo tem acesso. É verdade. Chama fé. Amém. Glória a Deus. É muito louco. Glória a Deus. Então, se está tudo pronto, o que eu tenho mesmo que aprender é a considerar essas coisas. Glória a Deus. Já se sentiu só? Eu também. Mas veja o que a Bíblia diz. Portanto, Mateus 28, 19. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso é uma ordem de Jesus. Amém. E no versículo 20 ele diz, ensinando-os a observar tudo o que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os domingos. Olha aí, que bênção. Amém. Todos os dias. Glória a Deus. Amém. E eis que estou convosco todos os dias. Glória Tem a gente que já Deus. ficou feliz só com o domingo aí, né? Mas a Bíblia diz, Domingo é muito pouco, não dá. todos os dias. Glória a Deus. Aleluia. Eis que estou convosco todos os dias. Por que Deus está conosco todos os dias? Habita em mim. Exatamente. Olha, Glória a Deus. olha os crentes aí entendendo e Em falando. nome de Jesus. Tem gente que pensa que quando ele vai tomar banho, o Espírito Santo fica fora. Que É uma dessas limitações físicas. Não tem a ver com Deus. Vai chover onde mais conversa. Veja o que diz João 14, versículos a partir do 19. Eu preciso caminhar porque tem muita coisa boa para mim e para você hoje aqui. Tem mesmo. E eu quero fazer isso num tempo bom. João 14, versículos de 19 a 22. Na verdade, 19 a 23. Diz assim, ó. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo e vós vivereis. Isso é Jesus falando um pouco antes de ele ser crucificado, morrer e ser assunto aos céus. Versículo 20. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. É a minha linguagem aqui, você percebe? A ênfase é isso. E depois ele diz assim no 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Que manifestação é essa? É o que diz no versículo 22. Perguntou-lhe Judas, não Iscariotes, o que houve, Senhor? Que te has de manifestar a nós e não ao mundo. Aí Jesus vai explicar porque ele não entendeu. Você me ama, guarda a minha palavra, eu me manifestarei a vocês. Que manifestação é essa? Ele diz, e respondeu Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra, eu e meu Pai o amará. Deixa eu ler de novo porque eu misturei aqui. Respondeu Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos quem? Eu e meu Pai, e viremos e faremos nele morada. Essa manifestação que ele diz, porque se manifestarás a nós e não ao mundo? Ele diz, não, porque essa manifestação é produto de crer, guardar essa palavra. E que manifestação é essa? É Deus em Cristo fazendo morada em nós. Aleluia. É por isso que no trabalho, em casa, nas conversas de família, nos assuntos, seja ele qual for, amados, a presença de Jesus deve estar na nossa mente, no nosso espírito, porque é isso que vai ser o peso do outro lado da balança. Quantos estão entendendo? Sim. Eu queria muito, eu desejo muito que o Espírito Santo ministre isso ao seu coração, porque ele vem ministrando isso a mim. Amém.
Sabe, amados? Entende? Quando a gente... Receba isso com o seu coração. Quando começam a acontecer muitas coisas... na verdade, não é quando começam a acontecer, porque essas coisas sempre estão acontecendo. Mas quando as adversidades, as circunstâncias, elas começam a nos tocar demais... Porque essas tentativas, elas acontecem todo dia. Deixa eu lhe dizer isso para você não pensar que oposição, resistência das trevas, planos malignos para lhe frustrar, para lhe botar para baixo, isso está em atuação todo dia. Às vezes eu e você é quem baixa a guarda, mas o diabo está fazendo a obra dele. Ah, pastor, você está engrandecendo o diabo. Não, estou forjando um caráter firme em você. Amém. 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 Então, quando essas coisas que o diabo está tentando todo dia começam a nos tocar, é exatamente porque a gente está diminuindo a nossa consciência da presença de Deus em nós, na pessoa do Espírito Santo. Como assim, pastor? A gente vai ficando natural. A gente vai ficando natural demais. A gente vai olhando para as coisas e só buscando só recursos naturais. A gente fica desesperado, ansioso, porque a gente vai no mais profundo que a nossa mente pode ir na busca de uma resposta natural, e aquela resposta natural ainda é nada em comparação ao tamanho do problema. É verdade. É desse jeito. Sim ou não? Sim. E a gente vai se sentindo mais fraco, cada vez mais fraco, cada vez... Isso é produto, isso é resultado da gente ir desfocando dessa verdade. E eu tenho orado, Senhor, não me deixa esquecer. Amém. Não, Amém. que eu sou uma pessoa espiritual. Desde que a gente começou a ministrar essa série, mas eu tenho repetido isso. A ninguém mais olhei segundo a carne. Amém. A ninguém mais considereis apenas pela perspectiva humana, Amém. natural. Obrigado, E Glória a Deus. eu vou dizer, essa postura que a gente pode ter em relação aos outros de não nos ver segundo a carne, ela não vai acontecer de forma efetiva até que a gente mesmo não nos veja assim. Amém. Não sei. Quantos entenderam? Sim. Amém. Primeiro eu preciso me ver, eu sou uma pessoa espiritual. Dizer que é uma pessoa espiritual, mas não é dizer assim, agora eu acerto em tudo, agora eu nunca... Não, é você começar a alimentar-se, renovar a sua mente com a verdade de que você é nascido no Espírito e agora você é templo do Espírito Santo. Amém. Que em qualquer circunstância, por maior que ela pareça, ela ainda é menor do que você, porque o maior habita em mim e o maior habita em você. Amém. É a consciência da presença de Jesus. Olha, mano. Glória Já a Deus. pensou o que é isso, mano? Já pensou como o diabo, as circunstâncias vêm repetindo coisas para tentar dizer que a gente não vale nada, que a gente não é ninguém. Aí mostra a nós todas as nossas escolhas erradas. Mostra a nós todas as pisadas de bola que a gente já deu. Sabe que só quem vê isso é o diabo, amado. Se você já recebeu Jesus, se você já pediu perdão, só quem vê essas coisas é o diabo. É isso aí. Aí você chega diante de Deus e diz, Deus, eu estou triste de novo. Ele vai dizer, por quê? Por causa disso aqui que o diabo me mostrou. Ele vai dizer, não estou vendo nada aí não estou vendo nada. Amém. 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 É desse jeito. Não, Senhor, isso aqui ó, que o diabo me mostrou, que eu fiz, Glória a Deus. 1900 perdi a data. Aí Deus vai dizer, não, essas coisas eu apaguei. Amém. Isso aí só está Passado. na mente acusativa dele e no seu coração. Amém. Amém. Ou melhor, no coração acusador dele e na sua mente acusada. Nunca mais. Se nós estivermos munidos da consciência, amados, dessa presença em nós, Amém. não vai ser só uma mudança de igreja. Porque houve um transporte. A Bíblia diz que ele nos transportou, mas não foi do catolicismo para a igreja evangélica, não foi do umbandismo para a igreja evangélica, não foi do racionalismo, não. Ele nos tirou do império das trevas. Eu não estou dizendo que essas coisas eram o império das trevas. Obrigada, Jesus. Glória a Eu não Deus. estou dizendo que esses segmentos que eu Glória citei a eram o Deus. império das trevas. Eu estou dizendo que Deus nos tirou do império das trevas Amém. e nos plantou no reino do seu Glória a Filho amado. Glória a Deus. Glória Glória a Deus. Obrigado. Obrigado, papai. Aí você, amados, eu e você precisamos exercitar isso. Exercitar a consciência da presença de Deus. Amém. Porque o mundo não muda não, quem muda somos nós. verdade. A Bíblia diz que o mundo jaz no poder do maligno. Quem está lá fora não vai mudar porque você entendeu a nova criatura que você é. É você e eu que temos que mudar. Amém. Obrigado. Pelo contrário, o sistema vai tentar sempre lhe assemelhar a isso. Vai tentar sempre dizer que você é a mesma pessoa. Vai tentar sempre dizer que você continua cometendo os mesmos erros. E vai até citar coisas. Olha, eu não disse a você, amado, eu não disse. É do diabo. É do diabo mesmo. Então não seja instrumento do diabo. Amém. Quando você vê alguém precisando de uma coisa, porque ela errou numa coisa que você já falou, Vai. não chega lá dizendo, eu não disse, porque você está sendo instrumento das trevas. É
É isso aí, pastor. Porque a pessoa já está debaixo de acusação porque errou. Aí você que é a referência de ajuda, vai botar mais uma pedra em cima? Desse jeito. Eu, mas tá na hora então, gente. Já aprende. Não façamos. É desse jeito. Até porque a gente vive semeaduras. Alguém vai fazer conosco É. se a gente faz isso. Na verdade, o que a Bíblia diz sobre isso é assim, ó. Não se deixe vencer pelo mal, Amém. mas vença o mal. Com Amém. Deixa eu dizer a você uma verdade. Na maioria das vezes, praticar a palavra vai parecer que quem está praticando é fraco. É bem isso mesmo. Porque o conceito de fortaleza do mundo é quem vai para cima, quem arregaça, quem... Debate. Mas o conceito de fortaleza na Bíblia é assim, bateram na tua face? Deu outro. Dá outro. É isso aí. Deus é bom. Eita glória. É desse jeito. Glória a Deus. Mas eu estou certo, eu estou com a verdade, a Bíblia diz. Aí você está matando as pessoas com a Bíblia. Deus. Verdade. Matando. Ou você acha que a pessoa que está diante dos seus próprios problemas, dos produtos, dos resultados daquilo, ele já não está debaixo de acusação? Sim. Com certeza. Exatamente. Agora você quer ver o diabo louco? É a gente não corresponder aos investimentos dele. É verdade. Amém. Glória a Ele Deus. prepara tudo para a gente chutar o pau da barraca. E você já está aqui, ó. A barreira já está feita, o juiz já marcou aqui. Meu Deus. Tá faltando só você chutar. Aí já está ali com a torcida dele no puleiro. Aqui fala puleiro? Palma. A torcida dele no puleiro ali esperando você errar. Coitadinho dele. Tenho pena dele. Aí você diz, não vou fazer. Ah, mas se você não fizer isso, todo mundo vai pensar que quem errou foi você. Não tem. Quem eu preciso saber que me justificou, já sabe. Amém. Aleluia. Às vezes, amado, a gente fica coçando para dar resposta. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Senhor. Você também, pastor? Eu também, porque aqui corre sangue, não é suco, não. Amém. Às vezes fica coçando para dar uma resposta. É verdade. As pessoas lhe acusando, dizendo que você está pregando coisa que não é bíblico. Você fica doido para dizer, não vou fazer não, porque a Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Amém. E entre a minha ira e a justiça de Deus, eu penso que a justiça de Deus é mais eficaz. Eita. Abriram? Amém. Colossenses capítulo 1, versículo 12 e 13 vai dizer assim: dando graças ao Pai, motivo para a gente reconhecer, para a gente ser grato, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar de quê? Da herança dos santos na luz. Está na hora de você começar a estudar sobre essa herança, certo? Agora a ênfase aqui, versículos 13 e 14, 13 na verdade, diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. 14 diz, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos Glória a Deus. pecados. Mas a ênfase que eu quero dar é, Ele nos transportou ou nos resgatou do domínio das trevas. Amém. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Volto a repetir, o domínio das trevas não é um segmento religioso que eu falei que você saiu dele para ir para outro. Não, amados, tem pessoas que não estão em segmento nenhum e estão debaixo do domínio das trevas. Então, que domínio seria esse, amados? O domínio das trevas é o governo do nosso inimigo, do nosso adversário, do diabo, que às vezes ele exerce sobre a nossa vida ou sobre a vida de pessoas pela ignorância. Não sei se eu falei isso no discipulado ou se eu falei no culto, que a palavra grega para escuridade, para trevas, é a mesma palavra para ignorância. Então, quando diz que ele é o príncipe das trevas, príncipe fala de um nível de governo, está dizendo que o diabo governa pela ignorância. É, por isso que a Com verdade certeza. libera. Por isso que a verdade libera. É verdade. Por isso, só por isso mesmo. Então, mas olha, fica comigo aqui. O que a Bíblia diz é que ele, quando eu e você ouvimos a mensagem da salvação, a gente creu a ponto de receber, teve um milagre ali. A Bíblia diz que ele nos transportou do reino das trevas, desse domínio da ignorância, e nos plantou no reino do seu Filho amado. Aí que reino é esse? O reino que nós estamos debaixo agora é o reino do príncipe da paz. Amém. É Glória o a reino Deus. da luz. Romanos 14, 17 diz assim: porque o reino de Deus não consiste em comida ou bebida, mas em justiça, paz e alegria. É isso aí. Mas por que eu enfatizei que o reino que nós estamos é um reino de paz? Porque quando nós estamos debaixo, preste atenção, do domínio das trevas,
O diabo tenta nos convencer o tempo inteiro de que aquilo que nós estamos vivendo, sofrimento, derrota, é o normal. A vida é assim. A vida é assim. Isso acontece com todo mundo. Eu nasci assim. Eu vou A unção de Gabriela. Gabriela. Mas você é livre. E eu também. Cristo nos libertou. Ele nos transportou. Olha, Glória a Deus. mesmo que isso seja Glória a uma Deus. coisa que aconteceu dentro, ela precisa vir para fora. Glória a Deus. Diz que Ele nos tirou do império das trevas. Eu vou andar nesse mundo que, na sua grande maioria, está debaixo do poder do maligno, está no império das trevas, sabendo que eu sou agora plantado no reino Amém. do seu Filho amado. É isso aí. E esse reino é um reino de paz. Amém. Glória a Deus. Isaías 9:6, Isaías foi profeta messiânico. É isso aí. E no capítulo 9, versículo 6, ele fala sobre Jesus e diz assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o domínio, o governo está sobre os seus ombros. Amém. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe, ele governa pela paz. É verdade, pai. É É verdade. desse jeito. Mas não tem coisa que tira mais a nossa capacidade de acertar do que a falta de paz. Deus é Tanto que, quando Deus quer que a gente perceba a sua manifestação, Ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém. Amém. Tem coisas que a gente nunca vê a manifestação dele porque a gente está agitado demais. A gente não consegue ouvir a voz de Deus, não é porque Ele não está falando, é porque nós estamos cercados por muitas vozes. É verdade. E é por isso, amados, que a gente não pode experimentar a plenitude até que haja uma renovação. A Bíblia diz: e não vos conformeis com esse século, Romanos 12:2, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possa experimentar. Amém. Então pode ser que eu tenha conhecimento sobre tudo, mas eu ainda não tenho experimentado. Porque para experimentar tem que haver uma substituição. É os meus pensamentos pelo de Deus. A grande troca. É desse jeito. Amém. A grande troca, os meus pensamentos. Ou a gente zera isso, amados, ou então o que a gente vai fazer é: estamos num terreno de livres, porque Deus nos tirou do império das Glória a trevas, Deus. mas vivendo Obrigado. como escravos. Porque estamos convencidos de que essa condição de derrota, de viver no sofrimento, é normal. O sofrimento bate a nossa porta, as circunstâncias se levantam, mas porque elas são inerentes a esse mundo. Mas nós temos direito em Cristo, porque uma carga que Ele levou, amados, aí você não precisa mais levar. Amém. Amém. Glória a Deus. Ah, porque as pessoas ainda adoecem, pastor, porque somos limitados, não porque a obra de Cristo tem problema. Eu tenho a ousadia de lhe dizer, amados, que a vontade perfeita de Deus é que a doença nunca entre. É verdade. Amém. Glória a Deus. Porque se não fosse assim, a obra de Jesus seria incompleta. E a Bíblia diz que ela é uma obra completa e consumada. Glória Ah, a pastor, Deus. mas o senhor já adoeceu? Claro que sim. Não pretendo, mas pode até ser que ainda aconteça. Mas isso não enfraquece a obra de Deus. Amém. Glória Isso a não Deus. a palavra é relativiza. Isso não relativiza Isso. a obra de Deus. Não funciona assim em parte, porque não! O em parte é a minha e a sua limitação. Glória O a em Deus. parte é que a gente não se abriu completamente para crer como uma É criança. verdade. É desse jeito, pastor. Mas Ele fez para que nós não precisássemos fazer. Ele sofreu para que nós não precisássemos sofrer. Ele enfermou para que nós fôssemos curados. Ele sofreu na sua mente toda a pressão daqueles caras para que a gente tivesse sanidade mental. É isso Glória a aí. Deus. Verdade, Senhor. Glória a Deus. E mesmo que os religiosos não gostem disso, a Bíblia diz que Ele se fez pobre Eita! Glória a Deus. para nos enriquecer. Amém. Glória a Obrigado, Deus. Senhor. É isso. É desse jeito, Pai. Então, mas Aleluia. quando eu e você atingimos a plenitude da consciência, já estou caminhando para o encerramento da mensagem. Glória a Deus. Quando eu e você, é um exercício, são os primeiros degraus, eu estou nisso e você também. Amém. Nós vamos chegar lá. O que, pastor? A consciência da presença de Jesus. Aleluia. Sabe que se nós crescermos na consciência da presença de Jesus, a gente vai deixar de ser religioso só. É verdade. É desse Vai jeito encher mesmo. mesmo. A gente vai ser ativo como filho. Glória a Deus. Quando a gente atingir esse padrão ou esse nível de consciência plena Glória. da presença de Deus em mim, essa presença vai afetar Pai. todas Vai, as vai. áreas da minha Amém. vida. Todas as áreas da minha vida. Desse Desse jeito. jeito. Sozinha, já tá. Glória a Deus. Você vai ver a quantidade, Amém. você vai ver a quantidade de texto bíblico que tem falando sobre a presença e o que ela resulta, a presença e o que ela resulta. Manda no grupo. Manda no grupo. Posso mandar, mas vou pregar agora isso. Aí já estamos caminhando para encerrar. Vamos aprender um pouco mais sobre essa presença
Amém. Primeiro, essa presença tem um poder transformador. É verdade. Eu que digo. Sabe por que Glória a às vezes a Deus. gente entra no contexto da igreja e não experimenta transformação? Porque a gente não aprendeu a lidar com essa presença. Amém. Deixa eu dizer, amados, que o processo de transformação que a gente experimenta, ou que a gente pode experimentar, na verdade eu posso chamar de processo de restauração. Porque Deus fez o homem, Roger, o homem Adão, numa condição de dominar, de reinar. O pecado foi que fez com que a morte entrasse em todos os seus derivados. Mas olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 17 e 18. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 e 18. Estamos falando sobre o quê? A presença que pode transformar. Se eu considerar essa presença. Olha o que ela diz, ó. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde está o Espírito do Senhor? Dentro de mim. Nesse ambiente, porque nós estamos aqui, mas principalmente dentro de mim. Então, posicionalmente eu sou livre. Amém. A liberdade em mim. Amém. Agora veja o que ele diz aqui, continuando. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Aleluia. Por causa da contemplação dessa presença. Obrigada. Estamos sendo Estamos transformados. Transformados em quê? Com glória cada vez maior, na sua mesma imagem, Aleluia. pelo Espírito. Glória a Deus. Quanto mais eu me concentro nessa presença, mais eu me assemelho a Jesus. É desse jeito. Você não Glória a percebeu Deus. ainda, amados, que toda guerra do diabo contra nós é para manter a nossa atenção na coisa errada? É bem. Porque aquilo que assumir lugar de proeminência na sua mente vai dominar a sua vida. É verdade. Aquilo que tem atenção excessiva na sua mente vai direcionar. A gente vive debaixo de pressão porque a gente superestima a pressão. Hipervaloriza a pressão. Tem gente que não consegue dormir porque o pastor da tenda não deixa. Ele está sempre ali sendo ministrado pela Globo, pelo pastor William Bonner, pastora Renata, Maria Júlia. E permitindo que a sua vida seja aferida pelo padrão do medo. Mas sabe que a maioria dessas notícias, elas nascem no coração de pessoas que declaradamente trabalham contra os valores de Deus? Com O certeza. senhor está falando contra a gente se informar, ouvir notícias? Não, eu estou falando contra você se alimentar dessas coisas. Dá mais tempo a isso do que ao que podia lhe manter firme. É verdade. Eu tô falando. Porque todos nós com a face descoberta, olhando, contemplando ao Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados em glória cada vez maior pelo Espírito. Aleluia. Estamos sendo transformados à imagem dele. Essa presença, nós cada vez mais que nós contemplamos essa presença, nós nos assemelhamos a ele. Jesus vinha andando sobre as águas. Pedro disse, não, se ali é Jesus e eu continuar olhando para ele, o que ele está fazendo eu posso fazer. Porque eu vou me assemelhando a ele. E enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andou sobre as águas. Quando ele começou a olhar para as ondas, ele tirou os olhos do que dava condição dele se assemelhar a Jesus. É verdade. E ele começou a considerar o que vinha como oposição. Quando nós consideramos as oposições, elas têm o poder de nos sucumbir. É verdade. Infelizmente. Então eu vou fingir, pastor, que as circunstâncias não existem. Não, você não vai fingir, você vai suplantá-las. Desse jeito. Com certeza. Deu mesmo. Essa presença, ela traz ajustes e direções. Entendeu? Se eu vivo consciente, Jesus está comigo. Ele está, o que faz a diferença na minha vida é essa presença. As direções certas vão vir. Eu já até citei aqui Provérbios 3,5, diz, confia no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Amada, a gente tem que parar de pensar que é Senhor das situações. Que tudo que a gente diz é lei. Não se apoie no seu próprio entendimento. Dê uma aberturazinha para a palavra, para o que Deus diz. Ele diz, e se você fizer isso, e reconhecer o Senhor, versículo 6, em todos os seus caminhos, Ele endireitará as suas veredas. Quer direção? Eu tenho que reconhecer o Senhor. Quer ajuste nas veredas, nos caminhos? Eu tenho que reconhecê-lo. Considerando essa presença que eu tenho condição de acertar. Amém. No dia a dia, no trabalho, no Uber, Bem isso.
Na Na academia. É verdade. na oficina, Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém. na Graças a cozinha, Deus, na nossa vizinha. na loja de É bem desse jeito. joias. Glória a Deus. Eu já Vamos ver recebi, o que essa tá presença recebendo isso, pode fazer Em nome de Jesus. em relação aos nossos adversários. Ah, pastor, eu não tenho adversários. Não, você não tem adversários físicos, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, Nem sangue. mas contra principados. Mas toda pessoa, figura humana, que se levanta para lhe resistir, tem uma ação maligna por trás da vida dela. É. Você está dizendo o quê, pastor? Que aquela pessoa está possessa de demônio? Não. Estou falando de influência. Possessão é outra coisa. É verdade. Mas olha o que considerar essa presença pode fazer. Jeremias 20, versículo 11, vai dizer assim, ó: mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso o quê? Porque o Senhor está comigo. Não é isso não que o texto está dizendo? Sim. É, ó. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, Sim. porque o Senhor está comigo, tropeçarão os meus perseguidores. Amém. E não prevalecerão. Amém. Ficarão confundidos, porque Amém. Glória a Deus. não alcançarão eles. Sim, terão confusão perpétua. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Confusão. Que nunca será esquecida. Confusão mesmo. Tudo aquilo que se levanta contra mim e contra você Amém. pode ser confundido. Se o quê? Se eu considerar que o Senhor está comigo. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu Amém. considero. Aleluia. Sabe mais aquele senso de derrota que a gente já vai para as coisas assim, pensando, não é com todo mundo dá certo, não é comigo não. Isso é uma mentalidade da velha criatura. Óbvio. Agora a gente tem que entender, porque mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus inimigos, Amém. os meus adversários. Desse jeito. Sabe, a Bíblia diz que por um caminho virá contra ti, mas por 7 caminhos fugirá. É bom fugir mesmo, senão. Amém. Veja o que diz em Romanos 8:31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, Quem será? quem será contra nós? Sabe, amados, que às vezes a ênfase que a gente dá, Luiz, quando fala disso é quem será contra nós. Mas a ênfase é se Deus é por nós. Se Deus O que ele está dizendo é, as coisas que é contra nós só parecem ter superioridade porque nós não estamos conscientes de que Deus é por nós. Ah, eu sei que Deus é por mim, pastor, mas nós estamos falando de câncer. Mas Deus olha para câncer e diz assim, grande coisa. Você está comigo? Sim. Amém. Com certeza. Se Deus é por... Ah, pastor, você está falando de Deus, mas eu estou falando de anos de prisão na prostituição, de anos de prisão no uso contínuo de droga, de cigarro, de bebida. Isso é difícil para mim, é difícil para você, mas não há nada demasiadamente difícil para Deus. Desse jeito. Com certeza. Porque não é o que é contra nós a ênfase, é se Deus é por nós. Amém. Sabe o que às vezes compromete a postura de vitória nossa? É que a gente não sabe se Deus é por nós. Então eu vou dizer, Ele é. Amém. Ele Glória a é. Deus. Para você não ter mais dúvida. Ele é. Ele Ah, é. mas É, Deus com é por certeza. mim, pastor, e eu ia cometer tantos erros. E onde é que está escrito na Bíblia que Deus é por você se você fizer tudo certo? É. Na verdade, Deus enviou Jesus porque ele não tinha condição de fazer É certo. verdade. É Amém. verdade. Amém. Glória a Deus. Meu amigo Silvio, sabe o que as pessoas dizem assim? Eu não vou para a igreja porque eu não estou pronto. Isso é uma mentira que o diabo cria. Ninguém pode se aprontar sem ele. É verdade. Você pensa que essas pessoas que estão aqui É isso. chegaram nesse patamar primeiro, conquistei, agora vou para lá. Não, mas, Claro que não. na verdade, a Bíblia diz que Jesus veio para os que estão doentes, porque os que pensam que são sãos não precisam de médico. Glória a Deus. Verdade. Se alguém tem mérito nisso, eu digo, e tem, o mérito é dele. A glória é dele. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós apenas não somos bobo. Glória a Deus. Porque bobo é quando alguém lhe dá algo e você rejeita. Glória a Deus. Sabe, a pessoa vai dar um presente bem grande, você diz, não, eu preciso pagar. E algo muito bom. Aí ele vai dizer, não, eu estou lhe dando exatamente o que você tem condição de pagar. Agora, se você não quer, isso aqui você não pode comprar. O que Deus tem para nós, a gente não pode comprar. A única coisa que a gente pode fazer em relação ao que Deus tem para nós é aceitar ou rejeitar. Eu não posso. Ah, verdade. Eu já tomei. Verdade. Mas conquistar, mas não tem como. Glória a Deus. Já tomei Glória a 15 Deus. anos atrás, pai. Sabe o que essa presença Só vai faz melhorar. a meu e a seu favor? Amém. Ela nos livra dos medos Já livrou e mesmo. das ansiedades. É Glória a verdade. Deus. Glória a Deus. É verdade. Se a Só gente em- considerar. Faz tempo já. Sabe, a partir de agora, quando a ansiedade bater a nossa Aleluia. porta, porque vai bater, mas o diabo não para de trabalhar. Coitado. Só que você vai agora lançar a mão dessas verdades. É isso aí. Olha o que diz no Salmo 97, versículo 5, diz assim,
Os montes como cera se derretem na presença. E ele ainda repete, na presença do Deus de toda a terra. Amém. E o que isso tem a ver com ansiedade, com medo? São os montes que a Bíblia diz, qualquer um que disser a esse monte. Os problemas que se levantam, a Bíblia trata como montes. É verdade. E a Bíblia diz, se o foco estiver na presença, eles vão se derreter. Não diz que eles não existem, mas diz que eles vão se derreter diante dessa Amém. presença. É desse jeito. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6, vai dizer assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Amém. Presente. Amém. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Finalmente, irmãos, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Põe em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram de mim, e o que? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a Glória a mente Deus. e o coração Glória de a vocês. Deus. Tudo que o diabo quer é botar eu e você num ciclo de apreensão, num ciclo de ansiedade, de preocupação. Porque enquanto a gente está nesse espiral, a gente não consegue ver a única coisa que pode promover paz: a presença do príncipe da paz. Amém. Desse jeito. Glória a Deus. Glória a 1 Pedro Deus. 5,7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Eu penso assim, ó, que a Bíblia diz lançando, porque as coisas que a gente entrega de perto, a gente tem a possibilidade de pegar. Até nisso Deus é bom, né? Então lança sobre ele, a Bíblia diz, Glória a Deus. ó, lançando sobre ele. Interessante, antes ele diz assim, portanto humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu devido tempo ele o exalte. Aí em seguida ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. O que é que tem a ver humilhar-se com lançar sobre, humilhar-se debaixo da potente mão de Deus? O que é que tem a ver com lançar sobre ele toda a vossa ansiedade? É que, amados, a falsa consciência de que a gente pode resolver os nossos próprios problemas é uma postura de soberba. E é por isso que a Bíblia diz, se humilhe debaixo da mão poderosa de Deus, porque o poder não está na sua atitude, está nas mãos dele. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no devido tempo ele lhe exalte e lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não diz ele cuidará de vós, ele tem cuidado. Até esse cuidado às vezes a gente não está vendo, mas ele está cuidando. Bem de mim, É tá? desse jeito. Senhor, cuida de mim, ele vai dizer. Eu já disse na palavra que estou cuidando. Glória a Deus. Usufrua desse Glória a cuidado. Deus. Amém. Amém. Quando sair para Glória trabalhar, a quando Deus. sair para fazer as coisas, saia entendendo que a Bíblia diz, saireis com alegria, em paz sereis É guiados. verdade, amém. Porque ele não vai liberar anjos para lhe guardar, ele já liberou. Já liberou. Amém. Glória A a Bíblia diz Deus. que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e É os livram. verdade, é isso. Deixa eu ler outro texto aqui, Isaías 30:15, diz assim, ó, pois assim diz o Senhor Deus, não é o pastor Mário, diz, Amém. o Santo de Israel, Quanta sabedoria. em descansar está a vossa salvação, Glória a Deus. e no sossego e na confiança está a vossa força. Glória a Deus. Desse jeito. A gente pensa que é no desespero, Glória no a Deus. afano, tem que ralar, tem que correr atrás. Não, seja diligente, trabalhe. Agora, confia no Senhor a tua Amém. vida, senão você vai morrer antes de conquistar. Amém. Vai chegar no limiar Glória a Deus. da promessa Desse jeito. e não tem força Desse para jeito. entrar. Porque Glória você a está Deus. gastando força na coisa errada. Glória a Deus. Está fazendo aquilo que Deus já fez. Eu vou ler de novo. Pois assim diz o Senhor, o Santo de Israel, no descanso está a vossa salvação. E no sossego e na confiança a vossa força. Amém. Obrigado, Pai. Isaías 30:15. Oh, aleluia. Eu brinco, né? Que às vezes, eu disse que o cara que estava entendendo essas mensagens assim de não andar ansioso, chegou em casa e a mulher, que parece a ouvidoria da prefeitura, né? Tá faltando isso, tá faltando aquilo, tá faltando... Aí diz assim, ei amor, o colégio dos meninos venceu. Você tá falando a mensalidade. Eu disse, tá bom, eu esperava um empate. Não entendi, pastor. Pelo silêncio você não entendeu. Eu entendi. Agora eu captei. O colégio do menino venceu. Tá ótimo, eu esperava um empate. Quando você tem uma postura de confiança, você vê as coisas por essa perspectiva. Pastor, caiu. Nós já ouvimos uma vez, é por isso que ela tá rindo, viu, pastor? Eu vou confiar também. Essa presença pode fazer com que eu e você ande em sucesso. Amém. Gênesis capítulo 39. Amados, lembra assim, ó, a Bíblia diz, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Está aqui para exemplo nosso. E Gênesis 39 vai dizer assim, ó, e havia...
Gênesis 39 diz assim: José havia sido levado para o Egito. Você sabe a história de José, né? Foi vendido pelos seus irmãos, foi escravo no Egito. Foi levado para o Egito, onde Potifar, o egípcio, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. Versículo 2: O Senhor estava com José. Diga, o Senhor estava com José. Agora personalize, diga, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. É desse jeito. Por causa disso, Glória a Deus. o Senhor estava com Amém, José, Pai. de modo Obrigado, Senhor. que esse prosperou Sempre e comigo. passou a morar na casa do seu senhor. Aí diz assim no 3: Quando este quem? O Senhor de José. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, Potifar percebeu que o Senhor estava com ele e que Deus o fazia prosperar em tudo o que realizava. Oh, glória. Glória a Deus. Amém. Abençoa, que benção. Sim. Sabe, mas as coisas que José passou, eu e você não passamos, e eu oro que a gente nunca passe. Nem vou passar. De filho querido do pai, ele passou a ser odiado pelos irmãos, depois foi jogado numa cisterna, uns irmãos assim, vai morrer aí dentro, de sede, de fome, então vamos tirar ele aqui e, já que a gente quer se livrar dele, vamos ganhar alguma coisa com isso. Vendeu ele como escravo e mentiu para o pai dele, dizendo que ele tinha sido comido pelas feras do campo. Mas só que Deus tinha dado sonhos a José, tinha mostrado para ele o futuro, o que ele queria. E você acha que quando José estava atravessando aquele deserto, amarrado pelas mãos como um escravo, para chegar no Egito, muitas vezes o diabo não jogou na cabeça dele assim, ó, tá vendo aquilo que você sonhou? Era pizza. Você comeu demais antes de dormir. Aquilo era produto apenas da sua cabeça. Glória Senhor, a fica à Deus. vontade, Senhor. Aquilo era Glória a produto Deus. apenas da sua cabeça. O diabo acusando, tentando roubar. Mas ele reconheceu o Senhor. Glória a De Deus. forma que quando ele chegou no Egito, em vez de ele ficar se lamentando de ter sido tirado do contexto dos pais, isso com certeza o afetou. Ter sido traído pelos irmãos, ele se aplicou às tarefas que foi delegada e conseguiu ter sucesso em tudo, porque ele sabia, onde eu for, Deus é comigo. Amém. É desse jeito. Fez o seu nome, Glória a Deus. fez o seu Senhor prosperar. Amém. Aí disse que ele era um cara bonito, alto, assim, pastor Mário quase. E a mulher do homem começou a botar os olhos nele, ó. A mulher do homem começou a botar os olhos nele e começou a insistir e fazer propostas para ter uma relação extraconjugal com ele. Ou seja, botar um chifre em boi e tifar, né? Diz que porque ele resistiu, ela forjou uma coisa contra ele, ficou com a roupa dele ali na mão, uma manta, disse que ele tinha assediado ela, e o cara, disse que todo corno é valente, né? O cara ficou tão bravo com ele que botou ele na prisão. Na prisão ele prosperou. Glória a O Deus. carcereiro confiou tudo a ele. Glória a Deus. E por causa disso, ele foi tirado da prisão, e de prisioneiro ele passou a ser governador do Egito, da nação mais poderosa daquela época, que teve todas as nações subjugadas a ele. Só tinha sobre ele Faraó, que era vergonhoso para Faraó não ser o rei, mas ele dizia, Faraó, tal coisa, pergunta a José. Bem isso. Desse jeito. Deus é bom demais, né? Glória a Deus. Deus é top, Ele- top daquela. A presença de Deus nele fez com que ele prosperasse em todas as coisas, que ele fosse bem em cada coisa. Amém, amém. Glória a Deus. 2 Samuel vai falar sobre um evento onde, não sei se você sabe, mas a presença de Deus, que hoje é Emmanuel, é Deus conosco na pessoa do Espírito Santo, na antiga aliança ficava só ali dentro da arca. E aquela arca representava a presença de Deus. E um dia essa arca foi roubada, e Davi era o rei, e ele foi incumbido de resgatar essa arca, e foi lá e resgatou. E só para resumir, porque o meu tempo já se esgotou, essa arca ficou na casa de um homem chamado Obed-Edom. Diz assim, ó, 2 Samuel 6,10. Por isso, ele, Davi, desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou a arca para a casa de Obed-Edom em Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. Lembra que eu disse que a arca era o quê? Uma representatividade da presença de Deus. Diz que a arca ficou na casa dele por 3 meses. E porque essa arca ficou lá, o Senhor o fazia prosperar em tudo. A presença. Glória a Deus. Abençoou ele e a sua família. Versículo 12. Disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele possui por causa da presença de Deus. Então Davi, com grande festa,
foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a casa, para a cidade de Davi. A consideração da presença. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Prosperar. Com certeza. Você está comigo? Amém. Então, só algumas coisas, amados, nós falamos aqui, nós citamos aqui, e a mensagem é: nascer de novo, eu preciso viver o dia a dia, não é os cultos, É verdade. É desse é o jeito. dia a dia, Glória a Deus. consciente Todo tempo, Pai. dessa Glória a presença, Deus. recebendo os Todo tempo, benefícios Pai. dessa presença. Cada Todo dia bom, mais, Pai. bom sucedimento de José e das outras pessoas aqui citadas na Glória a Bíblia, mas Deus. não era pela experiência deles, é bom ter experiência. Não era pelas habilidades deles, é bom ter habilidades, Deus nos dá habilidades. Amém. Não era pelos talentos deles, era pela consideração da presença. Amém. Sabe que a Bíblia diz que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são? Com certeza. Sabe que uma coisa mais comum no contexto do reino é você ver uma pessoa aparentemente menor suplantar aquelas que aparentemente são maiores, É verdade. porque Deus não trata com aquilo que está fora necessariamente. Sabe que às vezes pessoas muito habilidosas, elas ficam obsoletas no reino, porque na proporção das habilidades dela é a proporção da presunção, da intransigência, da dificuldade de se adequar. E toda pessoa presunçosa, ela anda na força do próprio braço. É verdade. E a força do próprio braço faz com que Deus não se manifeste em nós e a nosso favor. Obrigado, Pai.